me chamo Júlia Beatriz, faço parte da UniRN, sou estudante do terceiro período em Direito. E o professor de Direito Constitucional, ele solicitou um trabalho em grupo que pudéssemos apresentar alguns temas específicos. Dessa forma, apresento a vocês os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, do artigo 1º ao 4º. Vamos lá? O artigo 1º, ele fala sobre os fundamentos da República, sendo eles 5 fundamentos da República. O primeiro é a soberania, que é onde determina que o Brasil ele é independente. O segundo, a cidadania, aonde está a participação do povo nas decisões políticas. O terceiro fala sobre a dignidade da pessoa humana, ou seja, o respeito ao valor de cada pessoa. O penúltimo fala sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, assim sendo a valorização do trabalho e da economia livre. E o último fala sobre o pluralismo político, que seria a convivência de várias ideias e partidos. Lembrando que o Brasil ele é uma república federativa, formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. Agora vamos lá para o segundo artigo. O segundo artigo ele fala sobre a separação dos poderes, sendo eles o executivo, que administra o país, o legislativo, que faz as leis, o judiciário, que julga e faz cumprir as leis. E eles são independentes e harmônicos entre si. O terceiro, ele fala sobre objetivos fundamentais para o Brasil, ou seja, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceito ou discriminação. E, por fim, o artigo 4, que fala sobre os princípios das relações internacionais, que são independentes, tem a prevalência dos direitos humanos, tem a autodeterminação dos povos, possui a não intervenção, existe a igualdade entre os estados, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos e, acima de tudo, a defesa da paz. Agora que já vimos os princípios fundamentais, vamos ver um caso concreto? Vamos falar sobre um trabalhador, que o trabalho dele era ele experimentava os cigarros, ou seja, para os cigarros irem para as ruas vender, ele que experimentava antes para saber se estava da forma adequada. E a partir disso ele criou uma doença, ele desenvolveu uma doença pulmonar. Vamos contar a história. Um trabalhador da Souza Cruz foi contratado aos 15 anos e entre os 18 e os 28 participou do chamado Painel do Fumo, onde fumava cerca de 200 cigarros por dia, 4 vezes por semana e em jejum. Ele desenvolveu uma doença pulmonar grave, pneumotórax, e ajuizou uma ação por danos morais. O TST manteve a coordenação da empresa em 500 mil, reconhecendo a responsabilidade da Souza Cruz pelo risco à saúde do empregado, e mesmo com laudos periciais inconclusivos sobre o nexo causal. O tribunal entendeu que havia no mínimo um nexo de concausalidade suficiente para configurar a doença ocupacional. Vamos olhar agora uma análise crítica. Este caso evidencia o conflito entre o lucro empresarial e a dignidade humana. A decisão do TST, reafirma que o trabalhador não pode ser tratado como instrumento de lucro e que a saúde é um bem jurídico superior à liberdade de empresa. E o uso da ponderação torna a decisão constitucionalmente legítima sociedade justa. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha quais são os princípios fundamentais que se enquadram nesse caso. Vamos lá. O primeiro seria a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, na qual a saúde do trabalhador foi posta em risco extremo, violando sua dignidade. O segundo seria a valorização do trabalho humano, que está lá no artigo 1º e no artigo 3º, ou seja, a liberdade empresarial que não pode prevalecer sobre a dignidade e a vida.
O terceiro seria a solidariedade e justiça social, aonde o Estado deve intervir quando empresas colocam o lucro acima da vida. E, por último, a prevalência dos direitos humanos, que está no artigo 4, que seria a proteção à saúde e à vida, que deve orientar a atuação do judiciário. Dessa forma, finalizamos sobre os princípios fundamentais. Muito obrigada!